minha Bíblia lá. Não tem problema. Fala a Bíblia. Eu gosto de deixar ela aqui, porque Iniciar essa oração aí. Mãos mãos. Essas coisas com oração fica em pé. a Deus. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, querido Jesus, Sim, meu nesta Pai. manhã estamos aqui, Obrigado, Pai Deus Celestial, amado, para Senhor. participar, Senhor, Pai Sim, Celestial, meu Pai. da escola dominical, Vai Pai. aprender. Ensinamento do Senhor Deus, meu Deus Pai, querido, meu que nos Pai. desse o prazer, Senhor Deus, de estudar a palavra de Deus. Ó Deus, através da escola dominical, Pai, tendo conhecimento, meu Pai Celestial, do profundo da Tua palavra, Pai Celestial. Ó Deus, eterno Pai Celestial, nos abençoa nesta manhã, Pai, sustentar nossas vidas, nosso mundo, Pai. Meu Deus, ajuda, Senhor Deus, meu Pai, abençoa o dom espiritual em nossa vida, Pai. Deus, precisamos de conhecimento, sabedoria, ó palavra de ciência em nossa vida, Pai Celestial, para ter ampla, Senhor Pai, de verdade, Pai Celestial, para falar para ti, meu Pai Celestial, que não conhece Tua palavra, mas que possamos, Senhor Pai, ser usados nossa capacitação através do Espírito Santo em nossa vida, Pai. Nós também estamos aqui, Pai Celestial, porque necessitamos, precisamos de Ti, dependemos de Ti, o Espírito Santo em nossa vida, para que possamos, Deus, Senhor agora, quando a palavra nós fala, Senhor, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve a palavra desta profecia e guarda que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Senhor, meu Deus, meu Pai, feliz aquele que lê a palavra, feliz aquele que ouve a palavra, Senhor Deus. E é por isso, Senhor Pai Celestial, Senhor, os três são felizes, meu Pai, por ler a Tua palavra, Senhor Pai, e essa é guardado no Teu coração, para nunca pecar contra Ti, porque a Tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Por isso estamos aqui, Pai, para aprender, Senhor Pai, para estudar a Tua palavra, Senhor Pai Celestial, para dar no nosso coração esta palavra fervorosa, Pai, essa palavra grandiosa, essa palavra que tem poder em nosso vida, Pai. Agradecemos, já pedimos estas bênçãos em Cristo Jesus, que reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Vou chamar o professor João, o pastor João, para ministrar. Estuda a palavra de Deus. Você não teológico, Você não canta o hino, não? Você não canta o hino, não? Não? Mas não dá tempo, mas já está. Não dá tempo. Já está assim. Não estou estendendo água também. For necessário. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Da escola dominical. E uma das aulas que nós tivemos aqui, nós falamos um pouco acerca do primeiro capítulo de Gênesis. E aí nós estudamos sobre a criação, depois falamos como Deus fez todas as coisas, e nós não falamos sobre o capítulo 2, porque o capítulo 2 é diferente do capítulo 1 em questão de detalhes. O capítulo 1 de Gênesis fala que Deus criou todas as coisas, e o capítulo 2 vai dar detalhes. Lá no capítulo 1 diz que Deus criou o homem e criou a mulher. Só que no capítulo 2 de Gênesis, ele dá detalhes como Deus criou o homem, como criou a mulher, e assim é um complemento do capítulo 1. Também falamos também que assim como Deus havia criado macho e fêmea, uma mulher lá no capítulo 1, e criou Eva aqui no capítulo 2, existem alguns grupos de pessoas aí que acreditam que Adão teve duas mulheres, uma mulher do capítulo 1 e uma mulher do capítulo 2. Então essa mulher do capítulo 1, segundo essas pessoas ignorantes que não sabem nada de Bíblia e ficam consultando tradições, consultando assuntos extra-bíblica que não está na Bíblia, eles chegaram a uma conclusão absurda, dizendo que a mulher do capítulo 1 é Lilith. E que essa Lilith era a primeira mulher de Adão e ela não queria mais se submeter à ordem de Adão
ela não queria submeter a ficar por baixo, segundo essa ideia ridícula, e ela foi embora. Dizem que foi lá para o Mediterrâneo e teve relações com demônios. E eles dizem que então que essa Lilith é a primeira mulher de Adão. Como a Lilith não queria se submeter a Adão, ela foi embora para um lugar distante. E alguém pega até lá em Isaías que fala Lilith, mas só que Lilith não é um nome próprio. Lilith é ali, quer dizer, noturno, coruja, não tem nada a ver com essa mulher aqui. Então o que acontece? Aí no capítulo 2, aí Deus cria Eva, da costela de Adão. Então segura essa ideia, eu posso dizer, ideia maluca. Que essa primeira mulher do capítulo 1 é Lilith. E a mulher do capítulo 2 é Eva. Não, isso é mentira. Não são dois fatos diferentes. O capítulo 1, o que aconteceu aqui no capítulo 1, não é diferente do que aconteceu no capítulo 2 de Gênesis. É o mesmo fato. Só que no capítulo 2 ele traz detalhes do que aconteceu aqui no capítulo 1. Só isso. Então, a mesma mulher que foi criada no capítulo 1, macho e fêmea, essa mulher aqui no capítulo 1 é a mesma Eva do capítulo 2. Não tem diferença nenhuma. Quem acha que é fatos diferentes são pessoas que não conhecem a palavra. E isso daí a gente deixou claro para que as pessoas possam entender que o capítulo 2 explica, ele é um complemento do capítulo 1 nos seus detalhes. E aí a pessoa passa a entender do que se trata realmente. Porque quando a pessoa não tem esse entendimento, a pessoa pega texto isolado. E a pior coisa é pegar texto isolado, se cria uma heresia. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, que aí passa de uma situação de comodidade, de uma situação onde o homem estava bem, a mulher estava bem, tudo estava em paz, havia uma inocência. É por esse motivo que nós chamamos da primeira dispensação, dispensação da inocência. O homem e a mulher não sabiam nada no que diz respeito ao pecado. Era uma inocência. Só que aí aqui, que nós vamos ler agora, só o capítulo 3, que ele vai passar de um estágio de inocência, que não sabe nada, para um estado de consciência, que é a dispensação da consciência. Inocência é a primeira dispensação e a segunda dispensação, consciência. O homem vai começar agora a ir para um estágio de conhecimento que, por causa da serpente, ele vai ter umas consequências com essa escolha. Então vamos ler aqui o capítulo 3. Vou ler todo o capítulo 3 e a gente vem pegando aqui versículo por versículo. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais mais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vós abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás?
Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nus? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo da tua gravidez, em meio de dores, darás à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Até o 17. Vamos ler aqui. E ela produzirá também carne e abrolho, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. E deu ao homem o nome Eva, e a sua mulher pôs-se a mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui nós acabamos de ler aqui o capítulo 3, que fala uma visão do que tenha acontecido e como o homem se distanciou de Deus através de uma escolha. Então as escolhas que fazemos é o desejo do nosso coração de grandeza. E esse desejo de grandeza jamais pode ser o suficiente para que a pessoa possa dizer, eu já estou contente com o que eu tenho. Isso dentro da ética, nós chamamos de incompletude. Incompletude é a maneira como nós classificamos uma pessoa que não está contente com o que tem. Se ele comprar um par de sapato, ele quer 2 pares de sapato. E se ele já tem 2 pares de sapato, ele quer um 3º par de sapato. Se a pessoa tem 1 milhão na conta, ele quer 2 milhões. O ser humano é assim, ele tem um espírito de grandeza ao ponto de sempre estar querendo evoluir para algo mais. E Adão e Eva tinham tudo o que era necessário, segundo o que Deus entendia ser necessário para ele. Mas como eles foram criados com uma escolha e também com desejos e com qualquer coisa que não fosse nada diferente do que nós somos, Adão e Eva foram. Todos os desejos que nós temos, Adão e Eva foram criados com todos os seus desejos, com todas essas condições e essa liberdade de escolha. E isso era algo muito especial, porque é a maneira como Deus criou. Então, toda a nossa escolha está baseada na liberdade que Deus deu a todo ser humano de escolher.
Por esse motivo que às vezes quando falamos de liberdade, a liberdade é meio que ilusória, no sentido de que nós somos livres, mas não livre para não escolher. Eu sou livre, não, você é livre, mas você vai ter que escolher, então você não é livre automaticamente. Se você tem que escolher entre sim e não, se eu não pudesse escolher entre sim e não, aí existia uma liberdade, aí eu não escolho. Porque só no caso de eu também não querer escolher, também é uma decisão minha. De certa forma, a pessoa decidiu por algo. Não quero tomar decisão. Só no caso de dizer que não quer tomar decisão, ela tomou uma decisão. Então o homem não tem para onde correr. De certa forma, ele vai ter que escolher entre o sim ou não. Ou ele vai ficar do lado de Deus, ou ele não vai ficar do lado de Deus. E Adão e Eva realmente estavam vivendo uma vida no paraíso. E viver a vida no paraíso é viver uma vida de satisfação. Mas parece que o homem não gosta de muito sossego. Ele quer sempre alguma coisa a mais. Ainda que se faça tudo por ele, sempre está faltando alguma coisa. Então, a primeira lição desta manhã é o seguinte: o que você fizer de necessário, que você entenda ser necessário para alguém, nunca vai satisfazer essa pessoa. O que você fizer, sempre vai estar faltando alguma coisa. Da maneira como você se apresentar, sempre vai estar faltando alguma coisa. E isso vem se desenvolvendo na raça humana diretamente. O que faltava em Jesus para que a raça humana pudesse aceitá-lo completamente? O que faltava em Jesus? O que vocês acham? O que faltava em Jesus fazer para que o ser humano olhasse para Jesus e dissesse: poxa, ele é completo. Não há mais nada que eu possa olhar e dizer: falta algo em Cristo. E por que a raça não aceitou? Por que o ser humano ainda achou que ainda faltava alguma coisa nele ao ponto de desprezá-lo na hora do julgamento e escolher um revolucionário? Porque está na natureza humana não se satisfazer com coisas que já tem. Quanto mais tem, mais quer ter. Então o que acontece aqui no capítulo 3? A serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Então a primeira coisa aqui, uma serpente. Por que o diabo? Nem fala que é diabo aqui. Nem fala que é Satanás aqui. Nesse capítulo, a gente vai entender que a serpente é Satanás, é diabo. Quando a gente vai para lá para o Apocalipse, a antiga serpente que era o diabo, aí dá-nos o entendimento de que essa serpente estava possuída por algo que nós chamamos de diabo, que é acusador e Satanás é adversário. Mas aqui o texto não fala, mas só que como a gente vai lendo todo o contexto da história, a gente vai entender que essa serpente estava com um capeta no corpo, que ela foi usada. Agora a gente não consegue explicar por que foi escolhida a serpente. Podia ter escolhido o coelho, o passarinho, né? Uma serpente. Alguém fala por ela ser sagaz, porque... Mas ela não era sagaz? Ela era antes? Sempre foi. Sempre foi sagaz. Sempre, sagaz por causa de esperteza, de agilidade, tudo. Né? Mas não, isso é apenas pensamento. Nós não sabemos dizer porque escolheu uma serpente. Só sabemos que aqui, segundo os que querem criticar, a gente não vai falar isso como crítico, mas parece que foi a primeira sessão espírita, em que um corpo recebeu um espírito. A primeira sessão espírita foi a que aconteceu aqui. A serpente recebe um espírito, e esse espírito ele já sabia de quem é, do diabo. E a serpente fala. Isso não é normal. Uma serpente falar. Então, quando a serpente fala, automaticamente Eva achou interessante. Até agora eu não vi nenhum boi falar aqui, eu não vi nenhuma ovelha falar, eu não vi nenhum passarinho, viu, oi, tudo bem? Não. Então a serpente fala. E isso acho que com certeza deve ter prendido a atenção de Eva. No nosso caso a gente saia correndo, né, com medo. Mas aqui não fala que Eva ficou com medo. Aqui fala que Eva prestou atenção. Uma serpente falar? Pode uma coisa dessa.
Só que a serpente fala e fala assim, Deus disse que comerei, como diz, tenha feito, disse a mulher, assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Olha como ele chega. Deus falou para vocês que vocês não devem comer de nenhuma árvore da vida? Deus falou isso? Para não comer de nenhuma árvore? Não, Deus não falou isso. Mas a serpente, olha que a serpente pergunta para Eva. Deus disse, não comerei de toda árvore do jardim, para puxar a conversa. Mulher, não, olha que a mulher responde. Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim de Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Olha como a serpente, o diabo, ele começa a puxar. O diabo sabia a árvore que Deus proibiu que Adão e Eva não poderiam comer, e o diabo sabia das outras árvores que eles poderiam comer. Ele sabia. Só que quando ele chega para começar a conversa com Eva, ele só faz uma pergunta. Deus disse que não comerei de toda a árvore do jardim. Deus falou aqui que você não pode comer de nenhuma dessa árvore do jardim. Mulher, não foi assim que Deus falou, não. Deus falou que a gente pode comer de toda a árvore, mas só daquela dali do conhecimento do bem e do mal, a gente não pode comer. Ela está dando uma explicação para o diabo, ele sabendo do que se tratava. E ele queria ouvir da boca dela por que ela não poderia comer. Que ela fala bem assim, porque se eu comer, é certo, no versículo 4, é certo que morrereis. Certo que nós morreremos. Então ela deve ter falado, Adão, nós não podemos comer, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo, vou entrar aí. Porque eu já falei para eles que Deus diz que eles não podem comer de todas. Eles disseram que pode comer de todas, com exceção, exceto a do bem e do mal. E agora eu sei porque eles não podem comer, mas ele falou que não sabia, mas ele sabia. Ele estava lá, ele via o que estava acontecendo. Aí no capítulo 5, aí depois ele fala o seguinte. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Ela ficou assim meio confusa. Porque ele chega, se Deus proibiu para comer toda a árvore, ela disse que não. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal, e das outras árvores, sim. E no dia que ela comesse, ela ia morrer. E a serpente, aqui no versículo 4, fala assim, e disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis. Aí depois ela explica por que ela não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente deu a entender, fez a mulher pensar, que Deus sabe. Sabe o quê? Que se o homem comesse do fruto que era proibido, ele seria igual a Deus. O que eu falei no início? O homem não quer grandeza? O homem não quer ficar acima de qualquer outra coisa? De querer ser grande, isso vem desde a origem. Por que o diabo foi expulso do céu? O que foi que ele falou? Eu vou estabelecer o meu trono acima do Altíssimo, grandeza. E isso, às vezes, dependendo de como você quer subir, e seja por egoísmo, ou seja por maldade, a queda sempre é grande. Então é bom subir auxiliado por Deus. Então aqui o que acontece é o seguinte, ele fala assim, porque Deus sabe. Em outras palavras, olha, Deus está escondendo de vocês aí, mas eu sou uma serpente legal, e eu sou amiga de verdade. Ele quer assim, olha, ele que não quer te dar, ele que não quer te dar, mas eu como sou amiga de verdade, amigo de verdade, eu vou te falar um segredinho aqui. É que Deus, olha, não quer que vocês saibam. Porque Ele sabe. Vocês não vão morrer não, isso é mentira. Isso é conversa fiada de Deus. Vocês não vão morrer. Sabe o que vai acontecer? O dia que vocês comerem, disso que Ele está proibindo vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele.
Vocês não querem ser igual a ele? Sim, 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 queremos ser igual a Deus. Poxa, ele criou todas essas coisas. Imagina o poder dele e vocês terem o poder que ele tem. Quem é que não quer? Imagina alguém chegar para você assim, olha, come esse fruto aí que você vai ganhar uma Ferrari. Você não vai comer? Ah, é na hora. Uma Ferrari. Aí eu, não, mas só que o dono da Ferrari falou que se eu comer isso aqui, eu não vou ganhar uma Ferrari. É mentira dele. Você vai ganhar uma Ferrari sim. Você vai ganhar um carro bonitão. É porque ele sabe que o dia que tu comer, você vai entrar em sociedade com ele. Você vai ser igual a ele. Só que isso está lá no documento. O dia que você comer, você vai ser dono, junto com o dono da Ferrari, e você vai ser rico igual a ele. Por enquanto você está por baixo. Quem gosta de ficar por baixo? Ninguém. Ninguém gosta de ficar por baixo. Ou a pessoa fica acima ou a pessoa fica igual. Mas por baixo, ninguém gosta de ficar por baixo. Se tiver proposta de crescer ou ficar igual com aquele que você acha que tem, ou ficar acima, melhor ainda. Nesse caso, a serpente era tão inteligente. Por que ela falou assim? Vocês vão ser mais do que Deus. Que aí, por que ele não falou isso? É uma boa pergunta. Por que a serpente falou? Ela falou que eu ia ficar igual a Deus. Mas por que ele falou maior do que Deus? Por quê? Por que a serpente não falou que eles comeriam, poderiam ser maior do que Deus? Mais do que Deus? Porque meu propósito que falou ia dar certo, né? Porque disse que ia ser mais do que Deus, né? Se ele falasse para Eva, então a Eva já imaginava que não podia ser, né? Ser mais do que Deus, né? Podia ser igual ou menos, né? Não podia ser Ela igual. não ia aceitar, né? Ela não ia aceitar assim. Ele ia suspeitar que tinha alguma coisa errada. Como é que pode? Deus ela ia ficar assim. Ela não ia conseguir raciocinar algo além de Deus. Você consegue pensar uma coisa que seja mais do que Deus? Tenta aí pensar aí. Uma coisa mais do que Deus. Dá para pensar? Uma coisa mais do que Deus? Não dá para pensar. Não dá para raciocinar uma coisa além de Deus. Então se a serpente falou, olha, no dia que vocês comerem, vocês vão ser mais do que Deus. A mente dela ia bugar. Como ser além do que é, né? Além do que é, Deus é. Não dava, e ela ia suspeitar que tinha alguma coisa errada. E automaticamente ela correria, dizia, não, tem alguém querendo me enganar, alguém querendo que ele seja mais do que Deus. Isso é impossível. Aí então o que ele é? Aquela serpente, é o quê? Vamos falar com Deus. A casa caía. Mas só que aí, o que acontece é o seguinte, só que a serpente acha, ela diz, você não ser igual a Deus. Ser igual é razoável. Porque ser igual é ter um entendimento daquilo que Deus já fez. O que a Eva sabia sobre Deus? O que ele tinha feito. Então, saber o que Deus fez, na nossa limitação, ser igual a Ele nessa questão, é fácil. Eu posso ser igual a Deus se eu conseguir ter o poder dele de fazer o que eu consigo ver. Ele fez aqui as árvores, ele fez os passarinhos, ele fez as pessoas, ele fez os planetas, ele fez o universo. Isso aí é fácil, ver o universo. Aí ele fez os anjos, aí ele fez o céu, aí já começa a dificultar porque eles não sabem como é o céu. Ele fez o céu, fala céu. Não, ele fez a terra. Olha a limitação da compreensão. Deus fez a terra. O que tem na terra? Tem árvore, tem passarinho, tem pessoas, tem montanhas, tem rios, tem mares. Deus fez o universo. Aí já começa a dificultar um pouco. Tem o sol, tem as estrelas, tem os astros. Aquilo que aí vai, mas tem outras coisas que a gente não sabe. Aí vai lá para o céu, aí a gente... Ou seja, no céu, a gente só tem conhecimento porque está escrito na Bíblia. Lá tem tem anjos. E aí, o que tem mais lá? O que tem lá? Tem terra, tem chão, tem árvore, não sabe. Aí a gente tem alguns conhecimentos daqui, que fala que lá tem muro de jaspe e ouro e tudo, mas não é isso. Não existe ouro lá e não existe jaspe. Então por que João falou isso? João só fez comparação de coisas que ele viu tão geniais, de alta grandeza,
que lá, olhando para a terra, não existia nada. Então ele chegou, olhou para a terra, o que é mais precioso aqui na terra? Ouro, diamante, jaspe. Então eu vou comparar como se fosse ouro e diamante, mas o que existe lá é muito mais valioso do que o ouro e de qualquer coisa que existe na terra. Então ele fez uma comparação daquilo que era mais precioso na terra para comparar do céu. Então, mas lá do céu ele não sabia explicar com próprias palavras para conseguir descrever e a gente pudesse entender, porque nem ele mesmo sabia do que se tratava. Ele sabia que era genial, ele esplendoso e tinha um valor muito grande. Então, o que acontece é isso. Então, quando a serpente não oferece além de Deus, então ela foi inteligente. Ela fala semelhante a Deus, conhecedores do quê? Do bem e do mal. Porque Deus sabe. Deus é mau, hein? A serpente está falando, Deus é mau. Porque ele sabe que se ele falar para você, você não conhece. Ele não quer que você conheça. Ele é legal? Não. Ele não é legal, porque se ele fosse um cara legal, ele ia mostrar para vocês como aí, se você é conhecedor do bem e do mal. Mas ele falou isso? Ele pelo menos falou isso? Não. Ele só falou para você que você vai morrer. Só isso. E não falou que você é conhecedor do bem e do mal? Não, não falou não. A árvore que é a ciência de conhecer bem e do mal, mas ele não falou que a gente ia fazer. Ia ter todo esse conhecimento. Ele só falou que a gente ia morrer. E a serpente disse que eles não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que deles comerem, vós abrirão os olhos, que é um entendimento. E como Deus serei conhecedor do bem e do mal. Aí a mulher ouve isso, Davi. É interessante, né? Toda essa conversa, tudo isso, e Deus é onipotente, onisciente, aonde ele estava para não saber essa comunicação. É como se assim, Deus é onisciente, onipresente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que eles iam comer? Sabia o que eles iam comer? Adão e Eva? Sabia. Ele sabia que a serpente ia aparecer lá? Sabia. Agora, existem algumas questões que às vezes a gente fica se perguntando. Coisas que Deus prevê e não vai fixar que aquilo seja daquela maneira. É como se Deus dissesse assim, olha, eu sei que se você trilhar esse caminho aqui, você vai cair naquele buraco. Está quase como se fosse um destino. Como nós não queremos ter destino, então o homem tem uma escolha a fazer. Porque quem tem destino não tem escolha. Então você fala, era o meu destino morrer assim. Então, você não tem culpa de nada. Quem tem culpa é Deus. Porque se Deus já estabeleceu para que você seja um mendigo, ou para que você morra assim, então você não teve escolha. Então o que acontece é o seguinte, existe assim um pré-destino, ou seja, esse é o caminho que te leva para um buraco. Mas se você ouvir as orientações de como Deus pode te orientar, embora ele saiba que se você trilhar aquele caminho, você vai morrer, mas se você estiver sob a orientação, você pode tomar um caminho diferente, através da escolha que você pode fazer. Então, quando ele fala aqui exatamente do que se trata, eu até fiz uma ilustração alguns anos atrás, nem sei se foi muito aceito por algumas pessoas, que eu disse que eu, sendo uma pessoa mortal, comedor de arroz e feijão, não sendo nem onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Eu posso escolher colocar minha mão nos meus olhos para não ver uma situação. Ou seja, se eu quiser ver, eu olho. Se eu não quiser ver, eu posso colocar a mão assim, eu não quero ver o resultado disso aí e vou ver o que vai dar. Vou deixar por escolha do homem. Pode ser isso, é uma dedução. Digamos assim, um cachorro vai atravessar a rua. Aí eu estou vendo que vem um caminhão. E ele está atravessando a rua, vem um caminhão. Eu tenho duas escolhas. Ou ficar vendo, para ver o que vai acontecer realmente, ou saber que não vai dar tempo e o caminhão vai atropelar aquele cachorro. Ou então eu posso colocar a mão aqui. Aí eu não quero ver se esse cachorro vai conseguir atravessar ou não. Aí eu coloco a mão aqui. Aí pode acontecer dele ter conseguido, atravessou. O caminhão não atropelou. Pode acontecer também ele não ter visto, o caminhão veio e atropelou. Deus, como onisciente e onipotente, ele poderia ter feito isso se ele quisesse?
Se ele quisesse, não estou dizendo que ele tenha feito isso, mas se ele quiser, não, eu vou colocar Adão e Eva aqui, eu sei que tem uma serpente aqui, eu sei que eu posso saber, mas eu não quero fixar isso, esse destino, eu não quero fixar que a serpente vai ter êxito, que Eva vai comer, eu não quero ver nada disso, eu quero simplesmente colocar o homem para fazer um teste. O teste é uma prova, para que ele, através da sua própria escolha, possa me servir de espontânea vontade, sem que eu o controle, como um robô. Deus deixa o homem escolher, comer ou não comer do fruto, mas ele se nega a ver o resultado. É possível, é uma colocação. Se Deus quisesse, ele poderia fazer isso assim, não quero ver o resultado disso. Deixa desenrolar e eu quero ver o que vai acontecer no final depois. Mas eu já ensinei a ele, já dei a ordem, disse para eles não comerem, já disse qual é o caminho certo, eles estão orientados, agora só basta eles tomarem uma decisão se vão comer ou não. Não quero ver isso. É possível isso ser? É possível. Você acha que isso é possível, ter feito isso? Não estou dizendo que Deus fez. Estou dizendo que pode ser possível, que Deus não queira ver o resultado disso. Porque digamos assim que Deus... Não, Deus sabia. Deus sabia que eles iam comer, e Deus ficou lá, que se lasque. Deus sabia, então Deus estava brincando com a sua criatura. Ele sabia, então ele queria tudo isso, ele queria que tudo isso acontecesse. Agora, se ele queria que tudo isso acontecesse realmente, ele sabendo o que ia acontecer, aí vai surgir outras perguntas. Por que ele colocou a serpente? Por que ele tirou a paz do homem? Por que ele botou o homem nessa situação? Ah, mas o homem tinha escolha. Não tinha escolha nada, não tinha mais escolha, porque se Deus sabia já o que era, o que ia acontecer, não existia mais escolha, existia um destino. O destino do homem e da mulher era comer do fruto, e aí, já era. Era destino e pronto, acabou-se. Como é que vai explicar isso? E como é que vai explicar por que Deus fez isso? Deus estabelece um destino cruel para o homem, para ele comer do fruto e passar por todo esse sofrimento que hoje acontece no mundo. Então, teologia é isso aí, é questão de pensar como se vai explicar isso. Então, eu estou colocando só aqui um ponto de vista do que se Deus não quisesse ver o resultado, vai ser apenas suposição, uma dedução. Ele viu a serpente, ela falava, ele sabia. Não, da serpente não falava. Então, mas ele sabia, então, quando ela foi possuída, ele sabia de todas as coisas. Sabia, mas se ele não quisesse ver. Como eu não quero, eu sendo comedor de avião, não quis ver o destino de um cachorro. Mas aí não vai ver, aí deixaria a mercê. Não deixaria a mexer porque ela foi a mercê, porque não foi orientado. Porque é diferente de deixar a mercê se a pessoa não fosse orientada. Mas ele foi orientado. Mas concernente ao anjo que vivia com Deus. Que aí é outra coisa. Eu sei. E ele via todas as coisas. Aí é outra coisa. Então ele já foi. A gente não está conseguindo nem explicar essa coisinha simples. Imagina um ser humano, entendeu? É difícil. Uma coisa é a outra. Como assim tu falou aí, né? Eu entendi assim. Eu entendi aí, é que nem essa menina que vai lá em casa, né? Ela, eu vejo que ela tem vontade. Ela tem muita vontade mesmo, isso, aquilo. Irmãzinha, você acha que eu estou melhorando? Eu disse, você está melhorando. Aí você tem que se esforçar mais. Se esforçar mais, dizendo para ela, né? Então ela tem vontade, mas de vez em quando ela dá aquela escorregada. Aí tem que ter uma pessoa que é para ir orientando para quê? Como tu estava falando aí, é um caso assim, de Deus assim falando. Não é para a pessoa chegar, dizer assim para a pessoa. Tem que chegar assim, diz, olha, tem vontade de mudar, na casa de Moisés, tem vontade de mudar, né? Ontem quando eu fui lá, ele disse assim, eu não quero mais saber mais de igreja, não quero saber mais de nada. Eu disse, mas eu não vim aqui por causa que para participar da igreja, eu não estou te convidando. Eu não estou te falando. Né? Agora eu vou mudar o teu nome. O teu nome não vai mais ser Moisés, vai ser Zaqueu. Porque Jesus quer pousar na tua casa.
E tu tem que dar um lugar para ele, né? Então não quer para as pessoas tem que falar, você quer mudar, você quer isso, vamos fazer as coisas, vamos fazer uma coisa assim, que você vai mudar a sua vida. E no momento que você está falando assim, Deus está trabalhando. Não precisa nós pegar e dizer, ó, Deus isso, Deus aquilo, porque parece assim que para muitas pessoas que parece que Deus, quando fala assim que ele é um poderoso mesmo, para aquela pessoa ele já aquela pessoa mesmo se tornou fraco, né? Porque não consegue fazer que aquela pessoa tome uma decisão e pare com aquilo, né? Então daí ele pega, fica, né? Ele quando fala Deus, então ele já está um processo na vida dele. Que o inimigo já colocou de derrota, de coisa, já colocou dúvida, né? Aí botou aquele negócio, então não tem que pegar e deixar, vai trabalhando nessa parte, aí depois entra na outra. Porque se entrar tudinho, é como agora, né? Porque você está ensinando essa parte. Aí além de entrar na outra, né, ninguém vai entender. Porque lá, no caso dos anjos lá, não tem como explicar. Não tem como. Alguns teólogos logo falam logo na lata, assim, foi Deus que criou toda coisa. Deus criou o diabo, Deus criou o mal, Deus criou tudo. Tem teólogo que não tem paciência, não. E eu sou mais assim, cuidadoso, eu não quero. Aí eu falo que eu boto essa questão complexa da queda do diabo, Lúcifer, que nem tem Lúcifer na Bíblia, isso é do latim, lá no começo de tudo, nós sabemos explicar essa coisa. Deuteronômio 29, aquilo que não foi revelado, não foi revelado. Agora, na questão de Adão e Eva, pode-se ter uma dedução de Deus ter que querer ver o resultado ou não querer ver o resultado. Ou Deus já sabia do resultado, e aí tem que ter outras explicações para responder algumas perguntas. Então, se Deus sabia e tinha certeza de que aquilo ia acontecer, por que ele permitiu? Por causa para deixar o homem para ele fazer a sua própria escolha. Mas escolha de que se já sabia? Não existe escolha se já estava determinado aquilo acontecer. Então é uma coisa bem complicada. Então aqui o César aqui fala assim, versículo 6, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, entendimento, a mulher queria entendimento, e tomou-lhe o fruto e comeu e deu também ao seu marido. Olha aqui, era o versículo 6 aqui, eu estou lendo, é o 3:6, 3:6, nós estamos no capítulo 3. Olha, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, vendo-a, ela olhou para o fruto, ela ficou nua aqui, quando ela olhou, só olhou para o fruto? Não. Ela ficou nua quando ela só olhou. Agradável aos olhos, ela viu. Olhou para o fruto, ficou nua? Não. E árvore desejável para dar entendimento. Quando ela olha e deseja o fruto, ela ficou nua? Então é muito difícil a gente ficar afirmando que quando a pessoa olha e até desejou e já pecou. Então aqui esse texto, não estou dizendo que as pessoas não sejam isso para que leve o pecado concreto. Mas aqui fala que ela só se tornou, mesmo ela e o seu marido nu, quando eles comeram da árvore da vida. Eles comeram. E ela deu entendimento, tomou, ele comeu e deu ao seu marido. E depois que eles comem, olha o versículo 7, e abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, quando ela olhou, desejou, nada aconteceu. Mas quando comeu, pecado concretizado, pecado realizado, pecado à vista. E aí isso acontece o ato. A Bíblia fala que fica grávido, né, do pecado, e depois, quando dá a luz, aí o bicho pega. Essa é a grande questão. Então, quando eles comeram, abriram os olhos. Aí tentaram lá improvisar umas folhas lá, umas folhas de, cadê aqui? Figueira,
Improvisar, mas tudo que o homem improvisa para cobrir o seu pecado não dá certo. Então não adianta tentar cobrir o pecado com coisinhas perecíveis que com o passar do tempo o sol começa a vir e essas folhas começam a murchar e começa realmente a aparecer o pecado. Aí começa a aparecer o pecado e vem a vergonha. Porque assim, é tudo um processo. Aí a pessoa deseja, olha e tal, e fica meio ali, e depois pratica a ação, aí tenta esconder a ação, só que a ação às vezes não dá para ser escondida por mérito e inteligência humana, e aí é descoberto, aí vem a vergonha. Aí a vergonha leva a pessoa a se esconder. E aí se esconder, significa se isolar. Tem gente que não sai mais na rua por causa de muitas coisas erradas que fizeram, principalmente mulher. Mulher que já fez muita coisa errada, aí ela se esconde para que ninguém possa ver o que ela fez. Então aqui eles tentaram fazer assim, tá, mas só que acho que não deu certo. Aí no versículo 8, quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores. E aí, na viração do dia, Deus foi dar uma volta lá para ver o que as crianças estavam aprontando. Viração do dia. Viração do dia quer dizer que era tardinha, assim. Tardinha, vamos dar uma volta. O que os meninos estão fazendo lá? Parece que Deus não sabia nada. E vê que é uma coisa meio que a gente, Deus sabe todas as coisas, mas parece que dá uma que não sabia. Mas Adão e Eva tinham feito um monte de besteira. Deixou as crianças só, já era, meu. Aí depois que ele está lá, ele está entre as árvores, né? Porque a folha de figueira parece que não deu jeito, não. Então agora eles estão atrás das árvores. Uma coisa mais sólida. Só olhando, só a metade do rosto olhando para ver se Deus não via. E eles estavam com vergonha, porque estavam nus. Aí aqui que Deus... Aí Natal, e chamou o Senhor Deus o homem. E lhe perguntou, onde está Adão? Aí Adão, lá no meio lá atrás de alguma coisa, ou árvore, atrás de algum mato lá, onde é que você está, Adão? Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. E tive medo e me escondi, porque estava nu, tive medo, estava nu, vergonha, medo, porque está devendo alguma coisa. E me escondi. Quem tem vergonha, se esconde. Tu vai andar nu aí, Michael, pela rua? Não. Por quê? Tu tem medo. Tem vergonha, né? Aí se esconde. Vai se esconder. Aí vem aquele homem que é ladrão, rouba, aí sai correndo com a mão na frente para cobrir as partes íntimas. Então, eu estava nu, tive medo e me escondi. Estava nu, vergonha, tive medo porque tinha feito alguma coisa errada e quem faz coisa errada se esconde. Quem faz a verdade não se esconde, só se esconde quem faz coisa errada. Vê ladrão aí, rouba aí, se esconde. Tudo que a pessoa faz de errado se esconde. O homem quando vai trair a mulher se esconde, a mulher quando trai o homem se esconde. Todo mundo se esconde. Por quê? Porque tem medo. E sabe que se pegar a vergonha não acerta. Então ele se escondeu. Aí perguntou Deus. Não, que coisa interessante. Perguntou Deus aqui no versículo 11. O que te fez saber que estava nu? Uma pergunta que Deus fala para Deus. O que te foi? Comeste da árvore do jardim que eu te ordenei que não comesse? Ele estava com medo, estava nu e se escondeu. E falou que estava com medo de Deus. Deus falou, e aí, o quê? Tudo bem. Mas, pô, quem te fez saber que tu estava nu? Quem te fez? Eu estou nu, Deus. Quem foi que te disse que você estava nu? Você comeu lá da árvore que eu disse que para você não comer? Você comeu, Maico, do chocolate que eu botei lá em cima da prateleira? Ah, não, minha boca está suja, mas só que não dá para lavar com água. Aí eu estou com vergonha de ver minha boca suja de chocolate. É quase assim, Adão, ele estava com a boca suja do pecado.
E aí são duas perguntas, né? Quem te fez saber que você estava nu e quem foi que você comeu da árvore que eu disse que era para comer? Então disse o homem está na hora de me defender. Está na hora de me defender. Eu não vou. Está na hora de me defender agora. Que ele fez uma pergunta. Quem foi que fez? Ele está perguntando quem foi. É interessante. Ele faz duas perguntas, né? Quem te fez saber que estava nu? Aí ele tem uma resposta. Quem foi que fez ele saber que estava nu? Foi a mulher? Foi a mulher que fez ele saber que estava nu? Não, foi a serpente. Foi a serpente que é a causadora de tudo isso. A serpente que fez eles comerem e ficarem nu. Mas olha a resposta do homem. Quando Deus pergunta, quem te fez saber que estava nu? No versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste. Mas foi a mulher? Não. A mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Ele comeu sem saber? Não. Se ele comesse sem saber, ele seria inocente. O fruto não teria nenhum efeito sobre ele. Porque o fruto em si não era nada, era simplesmente um fruto. O que fazia o fruto fazer algum efeito, se comesse desobedecendo a ordem de Deus. O fruto era um fruto. Não tinha nada demais. Só que pela ordem que Deus colocou, que não era para comer, eles ficaram nus, não foi porque comeram um fruto em si, porque desobedeceram a ordem de Deus. Então ele fala que a mulher me deu do fruto e eu comi. Ele quer dizer aqui, eu nem sabia que esse fruto era da árvore. Era só chegar e dar uma mordida aí. Mentira! Ele sabia do que se tratava. A Eva, com certeza, falou para ele, olha, eu comi da árvore que Deus disse que não era para comer. Só que tem um porém aí. Ele disse que o dia que eu comesse, eu morrer. Já tem uns 3 dias aí, ou mais, que eu estou comendo aí, não aconteceu nada, eu não morri. Mas não morreu? Pelo contrário, eu estou tendo mais ideias aqui. Estou tendo mais ideias. Estou começando a ver que eu não via, começou a olhar para Adão. Ele até não sabia que estava luz, porque não existia maldade. Era inocência. Quando ela come, ela tem consciência. Agora olhou, Adão, opa, Adão não tinha reparado na banana. E aí acontece, não, aqui é aula. A aula é assim mesmo, pode descontrair, tem que falar o que é. E o que acontece? E também Adão também viu, ele não sabia que estava nu. Então, o desejo sexual era uma coisa, embora Deus já tenha dito para ele que ele podia multiplicar e encher a terra. Então eles não sabiam exatamente, alguns teólogos falam que eles eram revestidos de luz, tal, não sei se essas coisas... Mas eu acho que Deus mandou ele multiplicar, mas eu não tinha chegado a hora, né? Ele desobedeceu. Mas o fruto não foi o sexo. O fruto não foi o sexo. O fruto foi a desobediência mesmo. O sexo foi uma coisa sagrada, já estabelecida por Deus, e eles tinham que multiplicar através do sexo. Então, eu imaginei assim que o Satanás ele elaborou uma questão com ele mesmo. Ele disse, vou fazer com Adão e Eva para desobedecer a Deus. E se eles arrependerem, se Deus perdoar eles, aí Satanás vai ter que perdoar também eu. A mesma desobediência que cometi a Deus, eu vou cometer a mesma desobediência. Então, Satanás, se obedecer, ele tem que... Deus vai ter que perdoar do meu. Aí Deus viu que também já sabia. Então, Deus perdoou Adão e Eva, para não perdoar Satanás. A mesma que eles cometeram o mesmo erro de obediência. Né? Então, o que o meu pai está falando é bem interessante. Pecadinho é pecadinho. Interessante. Em relação ao pecado de Adão e Eva e em relação ao pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, o que é que Deus faz logo em seguida? Providencia para eles um Salvador, né? Que é Gênesis 3,15, né? Que porá inimizade entre a serpente, a semente da mulher, e que dela nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente vê aí o pecado de Adão e Eva, e logo em seguida Deus vai providenciar um Salvador para Adão e Eva.
Quando a Lúcifer, que pecou primeiro do que Adão e Eva, por que Deus não providenciou um salvador para eles? Para Lúcifer também. Mas para Adão e Eva, Deus providenciou um salvador. Segundo o Gênesis. Porque ele tinha o conhecimento, né? Ele tinha conhecimento, ele comia da vida, né? Ele não morria e já o ser humano não, mas ele era limitado. Limitado é porque realmente a Gênesis, a Bíblia não fala que a Adão comiam, mas é assim, mas não tem. Daquele fruto do bem e do mal. Não, do bem e do mal não tem nada a ver com vida eterna. A árvore da vida é assim. Para viver eternamente. Eles foram criados para não morrer. Mas só que a Bíblia não fala se Adão e Eva era imortal. Mas o que nós entendemos é que existia a árvore da vida. Existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam as duas árvores. Da vida, então, eles comiam. Sim, é por esse motivo que quando eles saíram, Deus colocou um querubim lá para eles não comer, continuasse comendo. Ou seja, não tivesse mais privilégio dessa vida. Naquela aula que eu falei, né? Sobre respeito assim, então para tirar dúvida. Sim. Quando o Adão, a Eva, né? Sim. Eu falei que eu falei. Daí que tu falou. E por quê? Quando aqui não era para ele ter comido. Aí um caso assim, a pessoa está casada, o seu Michael está namorando e o John. Então eles pegam, estão namorando tudinho. Então eles não podem romper antes do casamento. Eles não podem, né? Não podem romper antes do casamento. Se eles pegarem, romper antes do casamento, eles estão desobedecendo a Deus. Né? Eles estão desobedecendo. Foi a mesma coisa porque o Adão e a Eva, quando eles estavam lá, que veio aquela serpente. Ela foi enviada pelo inimigo, né? Para quê? Para tentou eles lá. Tentou eles lá no deserto, né? Lá no jardim, né? Tentou eles que eles não poderiam comer daquela fruta. Então ele foi lá, tentou eles. E eles pegaram, cederam a tentação, né? É a mesma coisa no dia de hoje. No dia de hoje, por acaso, tem um Michael, tem negócio. Quer dizer que o inimigo vai dizer, não tem problema não, faz isso, faz aquilo. Como a serpente foi lá e falou, né? Então, eu acho que tem a ver por quê? Vai falar uma coisa bem interessante assim, sobre, como eu falei assim, Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus. Lúcifer também desobedece a Deus. Só que quando Lúcifer desobedece a Deus, Deus não providencia um salvador para ele, não. Mas para Adão e Eva, sim. Por quê? Porque quando a gente vai ver a maneira como eles desobedeceram é diferente. Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus porque eles foram tentados a pecar. A serpente foi lá e tentou e eles pecaram. Agora, quando a gente vê Lúcifer, ele não foi tentado a pecar. Ele pecou por espontânea vontade, porque o mal já existia nele como essência. Então, é por isso que Deus não providenciou um salvador para ele. Porque ele pecou por espontânea vontade. Ele não foi tentado a pecar. Ele pecou porque ele quis. Adão e Eva não pecaram porque eles quiseram. Eles foram tentados, eles foram iludidos, persuadidos a pecar. É por isso que Deus providenciou um salvador para Adão e Eva e não para a serpente, porque a serpente pecou por espontânea vontade. Então aí Deus fala para o homem, fala que foi a mulher, coloca a culpa na mulher e ainda coloca a culpa em Deus. A mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Mas ele comeu sabendo. Ele que não quer assumir a responsabilidade. E aqui depois Deus disse à mulher, o que disse Deus à mulher, versículo 13. E o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O homem diz que a mulher deu, mas a mulher fala que foi enganada. Então o homem, ele foi meio que foi nesse pacote aí, porque ele quis. Mas quem foi realmente enganada foi a mulher. Quem conversou mais com a serpente foi a mulher. Só que a mulher conseguiu persuadir o homem. E aí levou no papo. Faz um tempinho que eu estou comendo aí e não morri, então é tudo mentira. Mas agora, uma coisa eu sei. Uma coisa a serpente falou a verdade. Vocês não vão morrer.
materialmente não morreram, ali naquele momento. Mas eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal, como Deus conhece o bem e o mal. E qual é a diferença então? A serpente falou, olha, Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Adão e Eva comeram do fruto proibido e passaram a ser conhecedores do bem e do mal como Deus. A serpente falou a verdade? Sim ou não? Sim. Quem mais disse sim aí? Meia verdade. Ele falou nesse sentido, mas só que Deus, ele conhece o bem e do mal sendo alguém que é acima do bem e do mal, sabe? É o médico do médico. Já o homem não, o homem é conhecedor e não tem. Ele ter repetido mais 50 vezes, tem que memorizar. Então, olha, qual é a diferença entre o homem conhecer o bem e o mal e Deus conhecer o bem e o mal? Deus conhece o bem e o mal como um médico conhece o câncer. E o homem conhece o bem e o mal sendo o doente que tem um câncer. Ou seja, Deus vai olhar para uma pessoa que está com câncer e fala assim, eu sei a tua enfermidade. Ele tem esse conhecimento. Já o que está doente, sabe que está doente de câncer, esse é o conhecimento dele sobre o câncer. Então, quando Deus conhece o bem e o mal, ele é o médico. E o homem conhece o câncer, ou conhece o bem e o mal, sendo ele o doente. Então, acho que não teve lucro nenhum. Não teve nenhuma vantagem. Se ele conheceu o bem e o mal como Deus conhece o bem e o mal, sendo um médico, sendo aquela pessoa que sabe do que se trata e não sendo doente, seria uma vantagem. Então o homem só se lascou aqui. O homemzinho, o homem Não adiantou nada. E lutava só com um pau, pá. Depois já veio com a flecha, já veio com... a evolução. Já veio com pólvora, né? Já veio com canhão, a bomba atômica, que o homem criou para o mal, né? Para matar o ser humano. A arma foi tirada para matar mesmo. Não foi tirada para brincar, não, para matar mesmo. Aí depois que ele fala para a mulher, a serpente me enganou. Então Deus, aí aqui no 14, o Senhor disse, depois Deus fala à serpente, visto que isto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e que entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. A gente não sabe como era que a serpente se comportava. Só fala que com essa maldição ela ia passar a se rastejar e comer o pó da terra. Que significa humilhação, está ali abaixo. Uns falam que ela poderia ter tido asas. Uns falam que talvez ela tivesse pernas. Mas a Bíblia não fala nada disso. São deduções que o homem entende ser. Asas deveria até ser. Ter asas e voar. Melhor do que pernas. Então essa... Aí depois aqui no 15... no versículo 15 de Gênesis, isso é chamado de proto-evangelho. Por que é proto-evangelho? Porque no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, é a primeira profecia referente a Cristo. No Antigo Testamento. Claro que se você falar isso para um judeu, ele vai rir da sua cara, mas para nós que cremos que Jesus é o Messias e que é Deus, para nós é tranquilo. Então a gente, segundo a nossa fé, segundo a nossa crença, segundo a corrente de pensamento teológico que nós temos, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia referente a Jesus Cristo, que diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então o que acontece? A primeira coisa que Deus quebra era a amizade que a mulher já tinha com a serpente. Porque se ela passou muito tempo conversando, porque assim, quando a serpente entrou em contato com Eva, não foi hoje, e a mulher comeu, não, foi conversando, foi fazendo a cabeça dela, foi fazendo ela entender, ela comeu uma vez, não aconteceu nada, foi comendo, e viu que realmente o que a serpente estava falando era verdade. Então ela, de certa forma, criou uma amizade entre a mulher e a serpente.
porque ela que foi a que deu início para que tudo acontecesse. Aí Deus, a primeira coisa que Deus faz, vamos acabar com essa amizade aí. Essa amizade não está dando certo não, só está me trazendo prejuízo. Aí Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher, que é a nossa serpente. Acabou, basta aqui, ó, parou essa palhaçada aqui, essa amizade aí, você só está me trazendo prejuízo. Por causa de você, um bocado de gente vai sofrer ali, futuramente. Então, serpente, ó, capugado, tudo para um lado, mulher, já sabe o que ela fez contigo, se eu te pegar de novo conversando com ela, tu vai ver só. Eu sei que... Aí a mulher ficou triste, poxa, acabou na amizade, né? Serpente legal, todo dia conversando comigo aqui, Adão não sei nem pra onde estava, meu, estava sozinha, aí chegou uma serpente aqui, ó, levar um papo. Só que Deus disse agora que eu não tenho mais amizade com ela, então acabou a amizade com ela. Aí Deus, não, fica tranquila, você não vai ficar sozinha não. Deus, eu vou ficar sozinha porque Adão não quero nem olhar pra cara dele. Não quero nem esse cara pintado de ouro perto de mim. É brincadeira. Caso que Adão também pisou na bola. Ele poderia ter defendido a mulher. A mulher que tu me deste. Aí virou costa e andando na mata com raiva. Com raiva, o homem é assim. Quando ele não consegue se defender, joga a culpa em alguém e sai andando nu pela mata. Virando as costas. Sai aquele bebezão. Então aí a mulher estava sozinha, assim, se a gente for pensar nesse momento que a mulher estava sozinha. Então a única briga que ela tinha era a serpente. Poxa, então fica aqui com a mulher. Olha a serpente, vamos ali no bar. Besteira. Então, porém, amizade entre ti e a mulher. Acabou essa amizade da mulher com a serpente. Aí depois Deus fala uma coisa que a mulher ficou olhando, ela ficou contente. Entre a tua descendência e o seu descendente, é te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus promete que através dela nasceria alguém que ia esmagar a cabeça da serpente e que ia desfazer todo aquele mal e toda aquela besteira que ela havia feito ia ser apagada, porque esse descendente dela ia apagar toda essa parte errada da história, ia mudar a história, ia fazer uma coisa que trouxesse de volta todos que haviam saído desse estado de inocência, retornasse. Ou seja, eles agora estavam numa pior, estavam numa melhor. Então Deus permite que através da mulher Jesus venha, morra e traga de volta todos aqueles que quiserem para o paraíso. É só uma questão de voltar para o paraíso. Deus só quer, volte para casa, volte para o paraíso. E tudo vai depender de Cristo. E esse Cristo vai pisar, vai ferir a cabeça da serpente, mas ele vai pegar uma mordidinha no calcanhar. Nada é fácil. Deus vai triunfar sobre a serpente, mas só que a serpente vai morder o calcanhar de Cristo. O calcanhar do descendente da mulher, que seria o sofrimento e passaria por toda aquela experiência só para salvar a humanidade. E o 16 fala o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo a tua gravidez, em meio de dores darás luz a um filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, aí coloca a responsabilidade no homem. Agora, de hoje em diante, não deixa a mulher sozinha. Agora, você vai ter que ficar sempre perto da sua mulher, você vai defender a sua mulher, você vai defender a sua família, porque antes, parece que eu deixei um pouco você à vontade aí, e deixou a mulher sozinha, e acabou conversando com essa serpente aí deu o que deu. Só que agora é diferente. Ela agora, você vai mandar nela, ela vai ficar submissa, vai cuidar dos filhos, você vai trabalhar e vai ficar agora atento, hein? Nada de ficar aí andando pelos bares, enchendo a cara de cachaça, não. Como muitos homens fazem aí. Tem que ficar na casa, no lar, atento, ver o que está acontecendo, o que precisa, necessita. Aí disse Adão: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenei para não comer, já está lascado. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterá dela o sustento durante todo o dia da tua vida. Ela produzirá cardo, abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No sol do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará.
Eita, um bocado de coisa ruim, né? Um bocado de coisa o homem tem que fazer, tem que cuidar da família, tem que trabalhar, tem que plantar, e vai suar, e vai nascer espinho, vai nascer um bocado de coisa, ele vai ter que tirar o que é para comer, o que não é para comer, e vai ter que fazer todo esse trabalho. Trabalho é maldição? Não, trabalho não é maldição. A maldição que deixou o trabalho pesado e penoso. Porque até então o homem trabalhava antes disso aqui. Só que era um trabalho tranquilo, um trabalho de boa, mas o homem não quer ficar de boa, então agora que vai trabalhar pesado, porque a maldição deixou o trabalho pesado. Trabalhar não é maldição. A maldição que deixou o trabalho pesado. É por isso que todo mundo está se lascando aí. E fazer o quê? E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres vivos, ou ser vida. Eva e vida. Então se ele teve esse entendimento, Adão e Eva foram salvos depois do pecado? Podemos afirmar que sim. Porque houve todo esse temor da parte deles de colocar o nome da sua mulher de Eva, de vida. Aí depois fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Então, o que acontece? Antes eles tentaram se vestir de folhinhas, que quando veio o sol, veio o frio, começou a encolher e não deu para cobrir. Só que agora quem vai providenciar a vestimenta para o homem, para cobrir o homem, é Deus, através do sacrifício de um inocente. Da pele de um animal, Deus faz uma vestimenta para quem? Para Adão e Eva. Agora, essa vestimenta é boa. Essa vestimenta não encolhe com o sol e nem se desgasta com o tempo, assim, rapidamente. Então, a palavra expiar, não tem a palavra expiação? A palavra expiar significa cobrir. Então, Deus cobre Adão e Eva com a vestimenta feita por ele, não Adão e Eva querendo improvisar. Então não adianta a gente querer cobrir alguma coisa nossa por causa de uma capacidade que não existe em nós. Deixa Deus tomar providência, só reconhece que você não está dentro dos padrões que era para citar e deixa Deus cobrir. Como Jesus veio, ele veio meio que para apagar. Apagar não significa esquecer. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou um como de nós, conhecedor do bem e do mal. Já você sabe de que forma o homem conhece o bem e o mal, né? Sendo doente, ele não é o que conhece o bem e o mal como sendo médico. E assim não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ou seja, de certa forma, a árvore da vida, se for uma árvore simbólica, significava que eles não iriam morrer e viver eternamente. Então, o que é que nós podemos deduzir? Que, biologicamente, é natural o homem morrer. Biologicamente. É natural o homem morrer. Todos nós morremos por causa do pecado. Mas, teologicamente falando, não é natural o homem morrer. É só natural o homem morrer biologicamente. Mas teologicamente não, porque Deus criou o homem para viver eternamente. Mas por causa do pecado, o homem passou a morrer. É por esse motivo que diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós devemos morrer para pagar pelo nosso ato. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quer dizer que nessa vida você vive. Tem dois processos. Depois você morre. Tem dois processos. Você morre porque esse é o salário do pecado. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Quem está no corpo vai ter que morrer. Aí depois da morte tem um outro processo, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Que foi pago por todos através do sangue de Jesus Cristo. E aí há muitas interpretações que falam sobre uma salvação meio que universal, que a pessoa paga o seu ato através da morte. Morreu é um processo, você paga os seus pecados através da morte. Depois daí, você vai ter que ser amparado pelo sacrifício de Cristo, que é a dom da vida eterna, gratuita.
Se é gratuita, você não precisa fazer nada. Porque galardão é diferente de presente. E o que é dom? Dom é presente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? É o quê? A morte. A morte. Morreu, pagou. Só que você passa por outro processo, que é a vida eterna. Quem vai comprar a vida eterna para nós? Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom, presente, gratuito, não é pago, gratuito, de Deus é a vida eterna. Então, Jesus pagou, você recebe gratuitamente a vida eterna. Depois da morte, gratuitamente. Então, dom é presente, galardão é prêmio. O que você precisa fazer de Deus para você ganhar um galardão? Para ganhar um galardão, você precisa ser uma pessoa boa. Você precisa merecer. Galardão, você tem que lutar por isso. É correr. Galardão é prêmio. Você corre aqui, são 5 corredores que estão correndo, o que chegar lá primeiro ganha. Ele ganha um galardão, ganha um prêmio. Mas por que ele ganhou? Porque ele venceu os outros. Então é por mérito. Salvação é por mérito? Não. A salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente que ele dá. Digamos, eu vou lá na casa do Davi, eu levo um presente para ele. Mas por que eu vou dar um presente para ele no aniversário dele? É porque ele merece o presente ou é porque eu gosto do Davi? Por que eu vou dar um presente para ele no dia do aniversário dele? Porque ele merece o presente ou porque eu gosto dele? Porque eu amo? Ele merece. Porque ele merece, porque eu amo. Não, porque ele merece não, porque eu amo. Porque, na verdade, porque se ele merecesse é porque ele tinha que fazer algo que me agradasse. Não é porque ele merece, é porque eu gosto dele, porque eu a amo. O amor. O dom gratuito de Deus. A gente só dá um presente para uma pessoa que a gente gosta. Só não vai dar um presente, vou dar esse presente para o João no dia do aniversário dele, porque ele é um teólogo. Ah, porque ele ensinou a escola dominical. Não é mérito. Não, vou dar porque ele é meu filho, eu gosto dele. Vou dar. Tem vezes aquela pessoa nem está merecendo, mas a pessoa dá porque ama. Porque tem aquele amor. Porque amor. O presente só dá para quem você gosta. Não, tem vezes nem é. Tem vezes aquela pessoa nem merece, mas porque aquela pessoa já tem aquela natureza. Sim, então é amor da parte de quem dá. Para quem dá. A pessoa, porque se nós... porque quem dá é o que ama. Porque se nós, da nossa natureza mesmo, nós fôssemos olhar para as pessoas, daria. Então é isso. Então Deus deu um presente para todos que não merecem. Todos pecaram e distribuíram da glória de Deus. Ninguém merecia nada. Por não merecer, mas pelo amor de Deus, toma o teu presente. Deu um presente para a humanidade. Agora se Deus resolvesse dar, agora eu vou dar a salvação como fosse galardão. Alguém tem que merecer. Quem é que merecia? Quem é que merece? Quem é que merece? Não. A salvação não é dom, é galardão. Vou dar um galardão para vocês como salvação. Quem é que merece a salvação? Por merecimento, por mérito, por perfeição. Quem é? Quem? Me mostra um homem na terra, fora Jesus. Nenhum homem. Nenhum homem. Então, a salvação é presente, não é galardão. Galardão, às vezes, que a gente fala, é recompensa por obras que fazemos. Não é dom, não. Não é dom também, não. Quem? Não é dom. Salvação é dom. Salvação é dom. É dom, é o dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A salvação. A salvação Deus, é o dom. ele não olha a gente como nós humanos olhamos, porque se dá alguma coisa para alguém... a gente dá alguma coisa para alguém porque alguém mereceu. Mas às vezes tem pessoas que dão só porque acham que... É difícil. A pessoa tem que ter algum sentimento de que aquilo levou ela a dar. Eu acho que para mim... Não depende do outro, porque o outro não tem nada a oferecer. Eu acho que para mim, tudo é permissão de Deus. Porque a nossa natureza, de nós mesmos, não dá.
Mas Deus, ele comove nós e nós faz por aquela pessoa. É assim, mas só que quando nós falamos de salvação, você vê que é isso aí. Então, quando nós morremos, estamos... do que Deus, ele olha e o ser humano olha. É, sim. Aí depois aqui, a vida eterna, o versículo 23. E o Senhor Deus, pois isso, lançou fora do jardim do Éden. Jardim do Éden é o seguinte, o jardim era aqui, o Éden era uma região muito grande, não era o Éden jardim. O jardim estava num lugar chamado Éden, que era uma região bem grande. E o Senhor Deus pôs isso e lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que foram tomados. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refúgio de uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Algumas pessoas falam que o jardim do Éden fica ali perto da Babilônia, ali, na Mesopotâmia, sei lá. É difícil, ninguém sabe a localização do jardim do Éden. Talvez o Éden a gente dá para ter uma ideia, por causa dos rios que ali atravessavam ali, Rio Eufrates, Rio Tigre, mas a localização exata onde era o jardim do Éden, não sabemos onde está. O Éden é grande, agora o jardim dentro do Éden, que era o jardim onde eu estava dando, nós não sabemos. Então, os teólogos foram estudando, dão uma localização, tem lá em casa uma filha que me dá a possível localização, mas se você for lá, você não vai encontrar nada. Então, se existia esse jardim, Deus levou para o céu, ou não sei onde ele deixou, ou está em algum lugar. Ocultou, nós não sabemos dizer. Nós só sabemos de uma coisa. No barco. Então, uns falam que foi lá da Romênia, ali, que encontrou lá num monte lá, mas também não sabemos com certeza. Então, o que nós entendemos nessa lição é o seguinte, que existia a dispensação da inocência, Adão e Eva não haviam pecado, e a dispensação da consciência. O homem agora está vivendo na vida de consciência, ele já sabe do que se trata, ele pecou e agora está aqui na terra, e por causa da ação do homem, toda a sua descendência vai ter que sofrer as consequências pela escolha dele. Porém, veio Jesus e nos dá uma opção para vivermos essa nova comunhão com Deus e voltar a essa origem, segundo é o que nós cremos. E aí eu passo a direção para o o pastor estava falando ontem, que nós estávamos na casa dele, ele disse assim que a Babilônia é o mundo. É simbólico, porque a Babilônia, onde foi a Torre de Babel? Na Babilônia, bem dizer. Então a Torre de Babel é onde eles tiveram a ideia de construir uma torre para que não se separasse. Aí quando veio a confusão de línguas, que um começou a falar uma coisa, e cada um foi para um canto. E aí cada um começaram a ter uma ideia de Deus diferente. É por isso que Babel é considerado o início de todas as heresias, de todos os pensamentos contrários em relação a Deus. Então, falar que o mundo é a Babilônia é apenas algo simbólico. Existe um lugar chamado Babilônia, realmente, e aí que se espalhou lá, eu estou falando de origem. E até hoje existe essa cidade. Sim, aí eles falam que a igreja é a grande Babilônia, não sei o quê, mas isso é um pensamento que a pessoa fala de que por ter uma ideia diferente, mas só que Babilônia ela trouxe uma ideia de várias heresias. Heresia é tudo aquilo que é contrário ao entendimento do que a pessoa entendia sobre Deus. Heresia, tudo aquilo que é contrário à Bíblia, que nós entendemos hoje. É uma seleção, uma pessoa que se afasta, seita, facção, uma pessoa que se afasta da opinião geral. Alguém fala que Pai, Filho e Espírito Santo, aqui, alguém acredita nisso. Aí tem um grupo aqui que diz, não acredito nisso, aí se afasta da opinião que crê nisso. E assim vai se desenvolvendo. Então, falar que o mundo é uma Babilônia pode ser, mas no sentido simbólico. Mas nem todos estão na Babilônia. Né? Não. Nós estamos no mundo, né? Todos nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, tem essa questão. Então, você pode estar até dentro da Babilônia, mas você não faz parte da Babilônia. Agora, ficar falando isso como uma maneira de acusar a outras pessoas que pensam diferente, é muita falta de pensar um pouco. Porque para se falar de outro, tem que saber do que se trata. Para me falar do catolicismo, eu tenho que conhecer a doutrina deles. Para me falar da Testemunha de Jeová, eu tenho que ter uma ideia sobre eles. Eu não posso ficar inventando e dizer que eles são isso e aquilo se eu não tenho entendimento disso.
Primeiramente, você tem que saber o que é Babilônia. Tem que saber desde a sua origem até o seu desenvolvimento. Quando Israel foi cativo para lá. Só falar o mundo é Babilônia. O que é Babilônia, então? O que é Babilônia? O que significa Babilônia? O que significa? Foi lá na Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia é entre rios. O que acontecia lá? Qual era a língua original? A pessoa fica falando bobagem. A pessoa tem que falar algo e saber, pelo menos, ter um conceito do que está falando. Porque falar, todo mundo fala. Minha avó dizia, quem tem boca fala o que quer. Ele falou que Babilônia é todas as coisas erradas que Deus não vem a conviver com Deus. Pode ser um Babilônia. Você pode ser uma Babilônia. É quando você ignora, quando você pode ser. Você pode. Aí depois de Babilônia é uma heresia, porque começa a dizer que Deus não existe, no sentido não filosófico, mas no sentido básico do como o povo entende. E eu posso ser uma Babilônia, eu posso dizer que Jesus também não é nada, aí pode ser esse pensamento aí. Então é tudo simbólico, mas para falar de um assunto, ele tem que entender. Ele tem que saber mesmo o que é Babilônia, então, como é a origem dela, para o povo que vivia, em que lugar vivia. Talvez saiba, talvez não saiba, mas é assim mesmo. Tá bom. Pastor mesmo, vamos orar, agradecer a Deus esse estudo. Domingo que vem a gente vai louvar. O Senhor, vamos louvar. Começar a louvar. É o 340. Esqueci um pouco. Então, ora, agradecer essa parte e depois não louva. Tá bom. Vamos orar. Nesse momento, agradecer a Deus pelo estudo sobre Gênesis, capítulo 3, que o ministro aqui explicou para nós, para sabermos, a parte que você está na live também, nessa transmissão da internet, também você possa compreender, entender de Gênesis. Domingo que vem você fica a par, fica atento e para você aprender a palavra de Deus, né? Vamos estar começando no Velho Testamento para aprender a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus. Domingo nós temos, à noite nós temos a ceia do Senhor. Filho do Pai eterno, glorioso, maravilhoso, Pai celestial. Deus, louvamos a Ti, agradecemos a Ti, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Nos dá, nos concede, por amor da Tua palavra, Pai celestial. Para aprender e colocar no nosso coração, Pai. Aqui que aprendemos, Pai celestial. Para sabermos, Seu Pai, a existência, meu Pai celestial. Conforme tudo aquilo, Seu Pai, está escrito a palavra. Assim que Tu abriste o entendimento do discípulo para compreender, a Escritura será a Tua palavra. Para que também possamos compreender também, Pai, abrir nosso entendimento, Pai, para entendermos, Seu Pai, a paz de tudo isso, meu Pai. É a Tua palavra, gloriosa, maravilhosa, Pai. Nesse momento, podemos sair, Deus. Leve Tua paz, guardando o livro do mal, Espírito, dando-nos dia de paz, um dia de tranquilidade, Pai, ao nosso Pai. Rogamos e pedimos essa bênção em Cristo Jesus, que reina eternamente para sempre. Amém e amém. Amém. Eu vou louvar isso aqui. Vou louvar esse louvor. E agradecimento a Deus por essa abençoada.